E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar de um assunto que pode não ser tão profundo, mas com certeza é fascinante: a comida servida nos salões do Velho Oeste. Claro, esses lugares eram famosos pelo uísque, pelas brigas e por aquele piano desafinado que parecia tocar sozinho. Mas o que realmente se comia por lá? Será que o cardápio se resumia a feijão com bacon ou havia algo mais por trás daquelas portas giratórias? Antes de mergulharmos nessa história, que tal dar uma força aqui? Se você curte esse tipo de conteúdo, vale a pena deixar um like, se inscrever e contar nos comentários de onde está assistindo e que horas são aí. Adoro ver como esse papo chega a gente do mundo todo. Agora prepare-se para uma viagem que vai muito além dos clichês. O primeiro impacto ao entrar em um salão do Velho Oeste não era o barulho das cartas sendo embaralhadas ou os gritos de algum coitado que acabará de perder o salário da semana. Era o cheiro. Esqueça aquelas imagens românticas de carne assada e pão de milho fresquinho. O aroma real era uma mistura agressiva de suor de briga, tabaco molhado, cerveja azeda, madeira apodrecida e cavalos que nunca viram um banho na vida. Se você tivesse sorte no meio desse caldeirão olfativo, conseguia captar um leve indício de algo cozinhando nos fundos. Alguns donos tentavam disfarçar o fedor jogando serragem no chão ou enchendo o ambiente com uma fumaça de charuto tão densa que até a memória falhava. Outros nem se davam ao trabalho. Ninguém vem aqui pelo ar puro, dizia o barman enquanto espantava moscas com um pano que parecia ter sido lavado pela última vez na Guerra Civil. E no entanto, de algum jeito, sempre havia comida. Podia ser um fogão improvisado no canto, com uma panela de feijão borbulhando sobre as brasas, ou uma mulher de rosto cansado e avental manchado mexendo um ensopado misterioso com uma colher que mais parecia uma arma. Se você conseguisse sentir o cheiro da comida por baixo do uísque e da fumaça, já estava a meio caminho de um jantar, desde que encontrasse um lugar para sentar. Os salões não tinham nada a ver com os restaurantes de hoje. Nada de garçons, menus elegantes ou talheres reluzentes. Só mesas bombas, cadeiras que rangiam como se fossem desabar a qualquer momento e um longo balcão onde você podia comer, beber, discutir ou fazer as três coisas ao mesmo tempo. Se você era cliente antigo, o cozinheiro gritava: feijão ou ensopado? E você respondia sem tirar os olhos do copo. Se era novato, os olhares o avaliavam, tentando adivinhar se você pagaria a conta ou desmaiaria antes de a comida chegar. Era isso que tornava a comida dos salões tão única. Não se tratava de sabor, mas de sobrevivência. Você comia o que tinha, não o que queria. Sentava ao lado de estranhos que amanhã poderiam salvar sua vida ou roubar seu cavalo. E se a refeição não caísse bem, sempre havia o uísque para resolver o problema. No topo da pirâmide alimentar do Velho Oeste estava o feijão. Não porque fosse gostoso, mas porque era barato, resistente e capaz de sobreviver a uma tempestade de balas, uma seca ou uma caravana inteira sem perder a forma. Pinto preto ou branco, pouco importava. Se fosse seco, comestível em teoria, e pudesse ser cozido, ia parar no caldeirão. O feijão era a heroína anônima da culinária dos salões. Servido de manhã, à tarde e à noite, muitas vezes para homens que não viam um legume desde que deixaram o Kansas. O preparo era simples. Primeiro, jogava-se o feijão na panela. Segundo, cozinhava-se por 6 horas em um fogo duvidoso. Terceiro, servia-se com um pedaço de toucinho salgado, um biscoito duro e um olhar de desculpas. Alguns cozinheiros tentavam dar um toque especial, adicionando cebola, gordura ou até pimenta em pó se a inspiração, ou o estoque, permitisse. Mas a maioria não se importava. No Velho Oeste, tempero era luxo, e o que caía na panela muitas vezes dependia do que o vento trouxesse pela janela. O feijão era farto, nutritivo e previsível. 3 qualidades que os cowboys valorizavam mais do que ouro. Alimentava-os durante longas jornadas de gado, noites de pôquer e enquanto esperavam o pianista começar a tocar ou alguém ser jogado pela janela. O único problema eram as consequências. Um cowboy depois do feijão já era um desafio. 10 cowboys em um salão? Isso sim era uma arma de destruição em massa. Diziam que algumas brigas não começavam por causa de ofensas, mas por causa de um silencioso, porém traidor, ataque de flatulência perto do fogão. Mesmo assim, o feijão nunca falhava. Quando a carne acabava, as galinhas fugiam e o cozinheiro só tinha 3 neurônios funcionando depois de uma noite de bebida, o feijão permanecia intocável, imutável. Alguns cowboys até preferiam. Podia ser comido frio, requentado infinitas vezes ou até usado como moeda de troca em situações desesperadoras. Conta-se que um homem uma vez comprou um cavalo com 3 libras de feijão salgado e a promessa de nunca mais voltar. A comida dos salões tinha seus altos e baixos, mas o feijão?
Esse era a base, o alicerce, o coração humilde de milhares de refeições improvisadas. Não era amado, mas era respeitado. E às vezes isso bastava. Se o feijão era a alma da cozinha dos salões, o toucinho salgado era sua coluna vertebral, gordurosa e indestrutível. Um pedaço de gordura e carne tão duro que poderia sobreviver a uma tempestade, uma briga de bar e 6 meses dentro de uma bolsa de sela sem mudar de textura. Não era bacon, embora muitos cowboys fingissem que era. Era barriga de porco curada com sal, muitas vezes defumada e armazenada em barris com tanto salmoura que daria para encher um lago pequeno. O sal impedia que estragasse. E de quebra deixava-o quase imprestável. Quando bem preparado, o que não era comum, o toucinho salgado até que dava para engolir. Frito até ficar crocante, tinha gordura, sabor e aquele barulho satisfatório que por um instante, fazia esquecer que o resto do jantar vinha de uma lata enferrujada. Mas quando mal feito, o que acontecia com frequência, mastigá-lo era como roer a sola de uma bota mergulhada em óleo queimado. Mesmo assim o toucinho tinha seus fãs. Era fácil de transportar, difícil de estragar, embora muitos tentassem, e dava aquele toque salgado que fazia até o feijão mais sem graça parecer um pouco mais interessante. Ou, no mínimo, um bom motivo para tomar outro gole de uísque. Nos salões, nada se desperdiçava. A gordura do toucinho era usada para fritar de batatas a bolachas. A casca ia parar no ensopado ou era jogada para os cães, ou para os novatos que ainda não tinham aprendido a diferença. Uma mordida era suficiente para entender por que o barman avisava, mastigue devagar ou engasgue com dignidade. Às vezes o toucinho tinha um tom esverdeado, um cheiro duvidoso, mas nos salões a regra era clara: se não matou o último que comeu, é porque está bom. Se matou bem, era um risco que se corria. O toucinho salgado era versátil. Podia ser picado no feijão, jogado em cima de um biscoito, frito sozinho, ou mastigado como carne seca durante uma viagem. Os cowboys o guardavam como tesouro e os cozinheiros o mantinham como reserva para quando as galinhas fugiam ou o ensopado ficava água demais. Não era elegante, com certeza não era saudável, mas em um mundo onde a próxima refeição quente podia estar a 100 quilômetros de distância, o toucinho cumpria seu papel. Se você sobrevivesse a ele, saía mais forte. E então havia o ensopado, o grande equalizador culinário do Velho Oeste. Quente com um toque de carne, ou algo que poderia ser carne, e sempre suspeito. Era o prato que todo salão servia, não importava o estado da cozinha. Por quê? Porque o ensopado era a desculpa perfeita para jogar dentro da panela tudo que o cozinheiro encontrava pela frente, ou não conseguia identificar. A receita era simples: uma panela, fogo e criatividade. Começava-se com água, adicionava-se um pouco de feijão ou batata, e depois, tudo que ainda não tinha fugido. Carne de boi? Sim. Coelho? Claro. Esquilo? Por que não? O ensopado era o prato que não fazia perguntas. E francamente você também não deveria. Cobras? Ratos? Sem problemas. Se não mordeu de volta, foi para o pote. Um viajante uma vez jurou que encontrou um cadarço em sua tigela, e nem vacilou. Esse foi o verdadeiro insulto. A qualidade da carne era uma aposta. Alguns ensopados ostentavam cortes tenros do melhor do açougue. Outros, só carne. De que tipo? Melhor não perguntar. Se o cozinheiro parecia inquieto e a população de cães da cidade tinha misteriosamente diminuído, você escolheu os pedaços mais difíceis e disse uma oração silenciosa. Os legumes, quando ousavam aparecer, eram cozidos até a submissão. Cenouras dissolvidas em fantasmas laranja. As cebolas desapareceram por completo. As batatas resistiram por mais tempo, mas até elas se renderam no final. O que emergiu foi uma lama borbulhante, marrom acinzentada, que cheirava melhor do que parecia e tinha um sabor melhor do que tinha direito, desde que você a afogasse em sal suficiente. Especiarias eram um luxo. Pepper? Uma fantasia. Chile? Prepare-se, seus seios estavam prestes a ter um despejo forçado. E no entanto, apesar de tudo, aquele guisado era conforto em uma tigela para um cowboy cansado. Estava quente. Estava enchendo. Podia ser esticado com água por dias, alimentando uma dúzia de homens ou fervendo por 3 seguidos até engrossar em algo com a consistência e caráter da cola velha. Você não comeu porque estava bom. Você comeu porque era. Porque estava quente. Porque em algumas cidades, a única outra opção era o suco de tabaco e o arrependimento. Lembre-se disso, nunca pergunte o que está nele. Na fronteira, a ignorância não é apenas felicidade, é jantar. Nem todo vaqueiro podia comprar um bife, mas quase todos os bares tinham algo parecido com pão para absorver a miséria. E esse algo geralmente vinha em 2 variedades,
biscoitos macios e quebradiços, divinos se você tivesse sorte, ou Ardak, o primo morto-vivo do pão. Nunca estragou, embora chamá-lo de comida fosse um exagero. Comer Ardak era uma estratégia. Primeiro, você verificou se há gorgulhos, não um deal breaker, apenas crumbs extra. Então, você o afogou em café, uísque ou lágrimas até amolecer. Isso pode levar 10 minutos ou 2 mandatos presidenciais. Mesmo assim, mastigar era um teste de resistência. Dentistas devem ter feito fortuna com cowboys que mordiam mais do que podiam mastigar. Mas o negócio é o seguinte: tanto o biscuits quanto o Ardak serviram ao seu propósito. Eram baratos. Viajaram bem. Eles te encheram. E em um mundo onde as calorias importavam mais do que o requinte culinário, isso era o suficiente. Então, se você entrou em um salão sufocado pela poeira e viu um prato de biscoitos fumegantes, você se considerou sortudo. Se você recebesse um pedaço de Ardak do tamanho da palma da mão, pelo menos ele vinha com uma história, e talvez um dente lascado. Acha que o café moderno é forte? Experimente o Cowboy Coffee. Ele não apenas te acordou, ele olhou para trás e te desafiou a piscar. Café na fronteira não era sobre sabor, era sobre sobrevivência. Sem assados regionais, sem filtros extravagantes, sem espuma de leite de aveia artigo. Era moído grosseiro, ou nem um pouco, jogado em uma panela e fervido até que o líquido ficasse preto e quase senciente. A receita padrão? Pegue água da fonte mais próxima, espero que a montante dos cavalos. Adicione um punhado de café e ebalede com agressão. Ferva com força, não filtre, não faça perguntas, apenas despeje e reze. O resultado, uma lama espessa e escura que cheirava a sonhos queimados e tinha gosto de vingança. Nenhuma surpresa, o último gole foi muitas vezes mais motivos do que líquido. Então cowboys têm sua cafeína e sua fibra de uma só vez. E mesmo assim, eles adoraram. Aquele café aquecia as manhãs congeladas do deserto, mantinha os relógios noturnos alertas, mascarava as ressacas e ajudava a digerir ensopados questionáveis. Era combustível, consolo e punição, tudo em um copo de lata. Nos bares, o café nem sempre era oferecido, a menos que o local tivesse uma cozinha, e mesmo assim, geralmente era velho, amargo e forte o suficiente para tirar a tinta. Um cowboy descreveu como um chute de mula em um copo, mas admitiu que errou quando não estava lá. Clientes chiques poderiam adicionar açúcar ou leite condensado se tivessem algum. O resto apenas fez uma careta e continuou bebendo. E se o salão tivesse reaquecido a mesma panela o dia todo? Você tem a bebida mais forte de todas, um elixir parecido com alcatrão com uma dose dupla de ressentimento. Alguns cozinheiros chegaram a reaproveitar terrenos antigos para economizar dinheiro, rendendo uma xícara que tinha gosto de decepção e arrependimento, mas mesmo assim contava. Na fronteira, o café não era por prazer, foi por se sentir vivo e continuar assim. Aqui fora, carne não era só comida, era moeda, era status. Às vezes, era um teste de nervos. Se você pudesse pagar, entraria em um salão e pediria um bife. O que você recebia dependia da sorte, da hora do dia e se o cozinheiro tinha rancor pessoal contra seu rosto. Em tese, o bife era uma iguaria. Na prática, um pedaço de carne dura e carbonizada, frita na banha até render, servida sem guarnição e ainda menos misericórdia. Peça mal passado, e o cozinheiro ficaria apenas olhando até seu bigode cair de vergonha. Quando a carne fresca era escassa e muitas vezes outras opções tomavam seu lugar, carne seca, bisonte salgado, às vezes veado ou javali se a caça tivesse sido gentil. Gentil significando que você atirou antes dos abutres. Em cidades mineiras ou postos avançados remotos, a criatividade reinava. Ensopado de esquilo, cascavel frita, coelho refogado com qualquer tempero que não tivesse saído. Se tivesse pernas e não pertencesse ao barman, poderia acabar no seu prato. Às vezes a carne vinha sem rótulos. Essa foi a sua deixa para comer tranquilamente e não fazer perguntas. Se você mastigou por muito tempo ou encontrou algo parecido com um bigode, você o lavou com uísque, assentiu e aceitou seu destino. Depois, houve a questão da idade. Algumas carnes eram tão velhas que tinham nome. Os cozinheiros aparavam os piores pedaços, afogavam o resto no molho e chamavam de bem envelhecido. Se o seu prato se contraiu quando cutucou, você foi permitido uma sobrancelha levantada não mais. Mas nas raras ocasiões em que a carne estava fresca e o cozinheiro sóbrio, você poderia ter uma refeição de verdade, um suculento corte de carne, coberto com um ovo frito, um biscoito ao lado. Um prato que lembrava porque sobreviver àquele último tiroteio valeu a pena. Principalmente, porém, você comia o que tinha e esperava que não te comesse de volta. Sobremesa em um frontier salon não era uma categoria.
Era um feliz acidente, resultado de um cozinheiro com sobras de ingredientes e uma lasca de misericórdia. Mas se havia um doce conforto com o qual você podia contar, era o pão de milho. Simples, fubá, água ou leite, banha, talvez uma pitada de fermento em pó se o cozinheiro se lembrasse. O pão de milho era o canivete suíço da Frontier Food. Você poderia assá-lo em uma panela, fritá-lo em uma frigideira ou colocar colheradas em ensopado fervente se estivesse com pressa ou apenas preguiçoso. Por si só, era seco, quebradiço, levemente doce, dependendo do cozinheiro, e melhor comido fresco, o que significava que quase nunca era. Mais frequentemente você tem uma laje que estava sentada ao lado do fogão desde o amanhecer, dura como a consciência de um mineiro. Mas foi aqui que a mágica aconteceu, melaço. Alquimia escura, pegajosa e xaroposa que transformou aquele tijolo seco em algo pelo qual vale a pena lutar. Esse melaço transformou o pão de milho das rações de sobrevivência em algo quase festivo. Era o esmalte do cowboy, a garoa do fora da lei, o último lampejo de alegria para um jogador solitário encarando uma mão perdedora. O melaço era barato, guardado para sempre e podia salvar até os pecados mais secos do forno de um cozinheiro. Se um salão tinha um barril dele, você estava com sorte. Se aqueceram antes de servir, era o restaurante 5 estrelas Frontier Dining. Alguns cozinheiros foram mais longe mergulhando pão de milho frito nas coisas, polvilhando sal ou qualquer tempero que não tivesse saído com o último bêbado. Não foi bem assado. Mas depois de uma semana de carne seca e ardaque, tinha gosto de redenção. Pão de milho e melaço tornaram-se a sobremesa padrão, rápido, barato, recheio e apenas doce o suficiente para acalmar os nervos depois de uma longa viagem ou uma mão de pôquer ruim. Sem creme, sem coberturas batidas, sem frescuras. Apenas grão e satisfação pegajosa. E para a maioria, isso foi mais do que suficiente. Porque quando sua vida era movimentação de gado, tempestades de poeira e tiroteios, a sobremesa não precisava ser chique. Só precisava lembrar que nem tudo no Oeste queria você morto. Se você tivesse sorte, ou preso o suficiente para tropeçar em um salão antes do meio-dia, sóbrio e desfeito, eles poderiam oferecer ovos e frango. E se o fizeram, você foi abençoado ou prestes a ser roubado. Vamos começar pelos ovos. Ovos frescos na fronteira eram como ouro, não literalmente, mas tão raros e 2 vezes mais frágeis. As galinhas não eram criadas para se divertir. Eles eram maus, volúveis e muitas vezes roubados, comidos ou perdidos para as raposas antes que pudessem deitar. Se um salão tinha ovos, significava que eles tinham sua própria cooperativa, um fornecedor local ou uma operação de contrabando da próxima cidade. Que tipo de ovos? Esperançosamente frango. Talvez pato. Talvez não. Melhor não perguntar. Você pediu ovos, o que você conseguiu dependia do humor do cozinheiro e da idade do ovo. Alguns foram mexidos para esconder a cor, outros fritos até formar uma crosta coriácea. Se vacilasse no prato, essa era a maneira do universo sugerir o uísque. Frango estava no cardápio, mas não com frequência. Se dissesse frango frito, provavelmente você estava recebendo um pássaro magricela que morreu louco, duro, ossudo e frito em banha até que o sabor desistisse completamente. Nem sempre valia a mastigação, mas era carne, estava quente e não era feijão de novo. Então os homens comeram com gratidão. Você pode ter uma baqueta do tamanho do seu polegar ou um quarto de pássaro carbonizado em fogo aberto. Você pode encontrar uma pena no molho. Isso fazia parte do charme. Os cafés da manhã com ovos e frango eram o símbolo de status de um salão. Eles disseram: nós temos comida que não veio de uma lata ou de um barril. Se os ovos estivessem quentes e o frango não estivesse seco, você contaria para seus amigos por semanas. Se você tem intoxicação alimentar, bem, isso foi o Ocidente lembrando quem estava no comando. Mas havia algo de esperançoso em pedir ovos. Eles queriam dizer manhã. Significavam sobrevivência. Eles queriam dizer que você pode viver para beber-se estúpido ao pôr do sol. Numa época em que cicatrizes eram a única arte ostentada com orgulho, os salões eram mais do que apenas um lugar para comer. Eram templos de sobrevivência, onde cada garfada e cada pedaço pesavam uma pepita de ouro. Aqueles que riam da comida enlatada ou do caldeirão raramente viviam o suficiente para contar a história. Afinal, no Velho Oeste, comida não era sinônimo de satisfação. Era sobre não cair do cavalo de fome ou virar jantar de coiotes. Ovos em conserva, se você tivesse sorte, eram temperados com pimentas que queimavam até virar lágrimas ou sementes de mostarda que deixavam um gosto residual como se você tivesse lambido o cano de um revólver.
mas mais frequentemente tinham gosto de decepção e água da chuva que havia vazado pelo teto de um salão. Mesmo assim, eram melhores do que um estômago vazio. Ovos flutuavam em potes escuros atrás do balcão, como olhos fantasmagóricos observando cada gole de uísque. Alguns cowboys juravam que eram eles que os mantinham na cela depois de uma farra de 3 dias. Outros desejavam nunca ter aberto o pote. E cebolas em conserva? Eram essenciais em cidades mineiras onde o ar cheirava a pólvora e decepção. Fatias afiadas e ácidas que podiam perfurar até a mais espessa camada de silêncio. Uma mordida e você podia falar a favor do vento em direção ao rebanho, sem medo de que alguém ouvisse suas mentiras ou segredos. Era um alimento para aqueles que não queriam que suas palavras fossem ouvidas a mais de um tiro de distância. Às vezes, como o estranho presente do destino, pêssegos ou peras em conserva apareciam. Frutas secas deixadas em uma marinada doce até se tornarem algo entre sobremesa e punição. Não eram nenhuma das duas coisas, apenas uma esperança úmida e açucarada em um copo que me lembrava que mesmo ali, em meio à poeira e ao chumbo, poderia haver algo doce. Mas não se engane, a data de validade era sua única virtude. Os potes ficavam guardados por meses até anos, sobrevivendo a donos de bares, truques de cartas e tiroteios. Em um mundo onde a carne estragava mais rápido que a reputação de um xerife, isso não tinha preço. Mas nem todos os picles eram criados iguais. Havia potes que não fechavam bem, seu conteúdo fermentava a ponto de ser melhor jogado no fogo do que na boca. Havia cozinheiros amadores que experimentavam vinagre como se fosse dinamite, e os resultados explodiam com a mesma periculosidade. E às vezes o picles olhava para você. Sim, você leu certo, havia rumores, e não apenas rumores, de salsichas com ossos suspeitos dentro, ou latas com rótulos como talvez carne de porco. Talvez não, mas nem isso detinha a fome. Afinal, em um bar, você não comia por prazer, você comia porque provavelmente não morreria disso. E às vezes isso era o melhor que se podia esperar. Quando a comida escasseava, a cozinha ficava fechada e o ensopado no caldeirão parecia ainda estar respirando. Cowboys e viajantes recorriam ao item mais confiável do cardápio, o uísque. Sempre havia bastante. Não precisava ser cozido. E se você bebesse o suficiente, podia esquecer que estava com fome, ou que tinha acabado de comer uma tigela de surpresa proteica, cujo ingrediente principal podia ser rato, não carne bovina. O uísque no Velho Oeste não era envelhecido em barris de carvalho, degustado por sommeliers ou servido em decantadores de cristal. Era áspero como couro de búfalo, penetrante como o olhar de um xerife às 6 da manhã e muitas vezes tão perigoso quanto um duelo desarmado. Era destilado de milho, centeio ou batatas, ou o que quer que o barman tivesse à mão quando os suprimentos acabassem. Era destilado em porões, celeiros, e às vezes até em banheiras, se o destino fosse particularmente cruel. O resultado? Uma bebida capaz de desinfetar uma ferida, remover tinta de paredes e provocar uma briga onde, um momento antes, a fraternidade reinava suprema. Alguns o chamavam de rotogar, outros de cadeia de raios, e os mais honestos simplesmente o chamavam de almoço. Quando o feijão queimava, o pão mofava e o feijão parecia cascalho, as calorias eram engolidas de uma só vez. O uísque no bar não era apenas uma bebida. Era uma ferramenta de sobrevivência. Aliviava a dor, da poeira nos pulmões, de um coração partido, de costelas quebradas e de um ensopado muito questionável. Uma dose antes de um duelo para evitar que as mãos tremessem. 2 depois para esquecer se a bala tinha acertado. E mais 3 para esperar para ver se era fatal. Alguns bares serviam um uísque especial com feijão ou pajem, não por uma questão de sabor, mas para que o cliente não caísse de cara na poeira ao final da noite. Outros pediam um uísque com ovo em conserva, acreditava-se que era ao mesmo tempo proteína e líquido, e uma chance de acordar não de ressaca, mas com uma leve sensação de ter sido atropelado por uma diligência. Mas o mais importante, o uísque era um lubrificante social. Era comprado para fazer amigos, para brigar e depois para pedir desculpas, ou não. A reputação de um bar não era medida pelo número de cadeiras que tinha, mas pela rapidez com que seu uísque derrubava um homem. Qualidade? Não pergunte. Parte do uísque mal se distinguia do licor clandestino tingido, ao qual se adicionava suco de tabaco, pimenta caiena ou até terebintina para dar sabor. Queimava na garganta como se você tivesse engolido uma bola em brasa. E se não queimasse, provavelmente você estava bebendo querosene diluído. Mas ninguém reclamava. Porque o uísque era quente, barato, honesto. A única coisa no cardápio que nunca mentia sobre o que era. Na verdade,
E naquelas noites em que o jantar era servido em um copo, sem garfo, sem prato, sem julgamento, era erguido e chamado de jantar, pois quando o mundo era cruel e a comida questionável, o uísque era a única coisa que nunca falhava. Não prometia o paraíso, mas garantia o esquecimento. E às vezes era só isso. Por milênios, enquanto reis e imperadores europeus usavam tatuagens como marca, no Oriente elas se tornaram uma linguagem falada por deuses, guerreiros e exilados. E essa linguagem nunca foi simples. Imagine uma índia beá sentada perto de uma fogueira enquanto uma agulha de osso ou espinho perfurava sua pele, deixando para trás padrões mais antigos que a escrita. Isso não é um capricho. Isso é uma oração. Cada linha é um apelo aos deuses por proteção, cada símbolo uma promessa que sobreviverá a ela. Sua neta, gerações depois, tocará essas mesmas tatuagens, e elas lhe contarão uma história que ninguém poderá apagar. E agora vamos para o Japão do período Edo, onde as tatuagens eram ao mesmo tempo uma maldição e uma salvação. No início eram uma marca de vergonha, um criminoso com uma marca no rosto, condenado a ser cuspido eternamente pelos transeuntes. Mas o que uma pessoa faz quando a sociedade já lhe virou as costas? Ela pega essa dor e a transforma em força. Assim nasceu o Irezumi, uma arte que transformou o castigo em um épico. Bombeiros que arriscavam suas vidas para salvar a propriedade de outras pessoas cobriam seus corpos com imagens de dragões d'água, símbolos de proteção contra os incêndios que combatiam. Membros da Yakuza carregavam em suas peles sagas inteiras de honra, traição e vingança, escritas com tinta e sangue. Cada traço era um desafio ao sistema que queria humilhá-los. E quando as autoridades proibiram as tatuagens, elas as tornaram ainda mais profundas, ainda mais brilhantes, porque a arte proibida sempre brilha mais. Mas no sul da Ásia, entre os mosteiros e as selvas, as tatuagens não eram uma rebelião, mas uma bênção. Os peregrinos que iam a locais sagrados retornavam com saqueantes, padrões geométricos esculpidos na pele por monges ao som de orações. Não são apenas desenhos. São armaduras para a alma. Acreditava-se que afastavam os maus espíritos, protegiam contra doenças e até mesmo contra balas, se acreditarmos nas lendas. E quem duvidaria? Afinal, cada linha era aplicada não apenas com uma agulha, mas com fé. Então, quando você vir uma tatuagem hoje, seja um pequeno símbolo no pulso ou uma obra-prima de corpo inteiro, lembre-se, não é apenas tinta. Este é o legado daqueles que transformaram a dor em força, a vergonha em orgulho e a pele em uma tela para histórias que nunca se apagarão. Das geleiras de Otzi às ruas de Tóquio, dos mosteiros sagrados da Tailândia aos salões subterrâneos de Nova York, as tatuagens sempre foram mais do que apenas desenhos. Elas foram, são e serão a linguagem daqueles que se recusam a ser esquecidos. Mas a pele nunca foi apenas uma tela para leis ou dogmas. Tem sido um campo de batalha onde a fé se choca com a autoridade e a tradição com a proibição. Quando o Império Romano caiu sob o ataque do cristianismo, a agulha do tatuador não quebrou, simplesmente foi para o subsolo. A Igreja declarou o corpo um templo, e os templos, em sua opinião, não precisavam de adornos. Mas é possível proibir algo que já está arraigado em seu sangue? É possível apagar algo que está gravado em sua alma? Claro, havia exceções. Peregrinos que haviam viajado milhares de quilômetros até Jerusalém voltavam para casa com cruzes nos pulsos, não por capricho, mas como um testamento. Não eram apenas desenhos, mas selos de resistência, prova de que haviam permanecido onde outros haviam quebrado. Mas a Igreja observava com um olhar vazio, pois nem mesmo a fé poderia erradicar completamente aquilo que era mais antigo do que ela. E então veio Levítico 19:28, uma única linha que se tornou uma frase para toda uma cultura. Não farás cortes na tua carne. E agora as tatuagens eram declaradas uma abominação pagã, um pecado que deveria ser erradicado junto com aqueles que as usavam. A Idade Média havia atado a tinta em correntes de superstição, mas não fora capaz de eliminá-la. Porque em algum lugar nos arredores de Bizâncio, seitas cristãs ainda tatuavam cruzes em seus braços, como um escudo contra os infiéis, como uma oração gravada na carne. Na Etiópia, os coptas marcavam seus filhos com sinais sagrados, porque acreditavam, se o corpo é um templo, por que não decorá-lo com símbolos da eternidade? E os cruzados? Eles iam para a batalha não apenas com espadas, mas também com tatuagens, cruzes no peito, nomes de santos nos ombros. Porque quando a morte sopra na sua nuca, cada linha da sua pele pode ser a última palavra que o reconhecerá. A Igreja amaldiçoou, mas eles tatuaram. Porque a fé que salva a alma às vezes precisa de um amuleto sombrio para o corpo. E aqui está a era das grandes descobertas. Navios cortam as ondas e com eles retornam o que a Igreja tentou enterrar.
Marinheiros endurecidos pelo sal e pelas tempestades começaram a usar histórias em seus corpos, âncoras para impedi-los de se afogar na vida, sereias para lembrar o amor, cruzes para impedir que Deus os esqueça quando o oceano os esquece. As tatuagens se tornaram seu passaporte, um diário vivo, onde cada linha contava as tempestades que enfrentaram e os portos que deixaram para trás. E quando o Capitão Cook trouxe de volta da Polinésia não apenas contos exóticos, mas também a tinta sob a pele de seus marinheiros, a Europa foi mais uma vez confrontada com o que do que ela tentava escapar. Agora tatuagens não eram mais um pecado, elas se tornaram o sinal de alguém que tinha visto o mundo, que tinha assumido riscos, que tinha vivido. Nas prisões, as tatuagens assumiam um novo significado, não como arte, mas como um código. Cada ponto, cada linha tinha um significado. Uma lágrima e por uma vida perdida, uma teia de aranha, pelos anos atrás das grades, as inscrições, como o último grito por liberdade. Não havia artistas ali, apenas agulhas de lâminas e tinta caseira, mas cada desenho era mais pesado que uma frase, porque quando o sistema tira tudo, um nome, dignidade, um futuro, só a pele permanece. E ela fala. E então veio a guerra. Soldados voltaram para casa com tatuagens, não como decorações, mas como cicatrizes. Âncoras, águias, os nomes de amigos que não estavam mais lá. Não era uma moda. Era uma memória, gravada na carne para nunca ser esquecida. E agora eram os anos 60. A contracultura está quebrando padrões e com ela as tatuagens estão retornando, não como um sinal de vergonha, mas como um sinal de protesto. Agora, elas não estão mais escondidas. Elas estão gritando. Porque a pele nunca foi silenciosa. Ela sempre contou histórias daqueles que sobreviveram, que se rebelaram, que se recusaram a ser apagados. E agora essas histórias estão vindo à tona. Não como um tabu, mas como um triunfo. Versatilidade. Não exigia metal, ferramentas complexas ou produção industrial, apenas a mente capaz de transformar madeira comum em um escudo inquebrável. E foi essa simplicidade que se tornou sua força. Afinal, as melhores soluções muitas vezes nascem não do excesso, mas das limitações. Mas os egípcios não pararam por aí. Eles aprimoraram o sistema, adicionaram mais pinos para chaves mais complexas, mudaram os ângulos de inclinação para torná-lo mais difícil de arrombar. Algumas fechaduras até tinham armadilhas inteligentes. Se um intruso tentasse arrombar a chave, os pinos emperravam, bloqueando o mecanismo para sempre. Isso não era apenas segurança, era segurança intelectual. Eles forçaram o ladrão a pensar, não apenas a arrombar. E aqui está o paradoxo. Quanto mais antigas essas fechaduras, mais modernas elas parecem. Afinal, os sistemas de segurança de alta tecnologia atuais também se baseiam no mesmo princípio, um quebra-cabeça que precisa ser resolvido. Fechaduras modernas com pinos, painéis de código eletrônico e até scanners biométricos. Todos são apenas uma evolução da mesma ideia. Criar uma barreira que só pode ser superada com a chave certa, seja ela física, digital ou biológica. Mas o mais interessante não está na tecnologia, mas na filosofia. Os antigos egípcios entendiam: segurança não é apenas uma porta fechada. É confiança. Confie na sua própria invenção, na habilidade do artesão, no fato de que seus pertences permanecerão intactos enquanto você dorme ou reza no templo. Eles não inventaram apenas fechaduras, eles inventaram a paz. E hoje, quando escaneamos uma impressão digital para desbloquear nosso telefone ou digitamos uma senha de 10 caracteres, fazemos a mesma coisa que eles fizeram. Confiamos no sistema. Só que em vez de madeira e pinos, temos silício e algoritmos. Mas a essência permanece a mesma. Queremos acreditar que o que é importante para nós está protegido. Que nossos segredos, nossos pertences, nossas vidas estão sob uma fechadura segura. E as melhores fechaduras, assim como as melhores tatuagens, nunca foram apenas ferramentas. Elas foram símbolos. Símbolos de que existem coisas neste mundo que valem a pena proteger. E que nós, como humanos, sempre encontramos uma maneira de fazer isso, seja com uma agulha na pele ou um pino de madeira na porta. A fechadura ideal não é aquela impossível de quebrar, mas aquela em que o equilíbrio entre simplicidade e irresistibilidade é alcançado com a graça de um mestre. Os mecanismos de pinos egípcios eram uma dessas obras-primas da engenharia. Eles podiam ser feitos de materiais acessíveis, madeira, bronze, às vezes até osso, mas desvendá-los sem a chave certa não era uma tarefa fácil. Cada fechadura se tornou uma criação única, porque o trabalho manual não conhece precisão absoluta. Os pinos, cortados com pequenos desvios, tornavam as chaves ininterruptas. Sua chave abria apenas sua porta.
Este não era privilégio dos faraós ou sacerdotes. Achados arqueológicos de cidades da Neveia, da Pérsia e da Assíria atestam. A ideia de segurança permeava todos os cantos do mundo antigo. O Egito deu ao mundo a mecânica, mas a fechadura ali era mais do que apenas um dispositivo. Em tumbas, onde cada objeto tinha um significado sagrado, a fechadura simbolizava não apenas proteção contra ladrões, mas também respeito pelo que estava atrás da porta. Era uma promessa: algumas coisas não deveriam ser perturbadas a menos que você fosse digno de ter a chave. A segurança no Egito não se limitava à função, era a linguagem. A linguagem do poder, a linguagem do sagrado, a linguagem do que valia a pena proteger. Mas se o Egito confiava na mecânica, a Mesopotâmia escolheu um caminho diferente, o caminho da identidade. Aqui a segurança não dependia de engrenagens e parafusos, mas de quem você era. Entre o Tigre e o Eufrates, estava surgindo um sistema onde a proteção não se baseava em obstáculos, mas na inevitabilidade da exposição. Selos cilíndricos, aqueles pequenos cilindros de pedra com padrões gravados, eram uma solução brilhante. Ao rolar o selo sobre a argila úmida que selava um recipiente ou porta, você deixava sua marca única. Era como uma assinatura, como uma marca da alma em um material que não tolera interferências. Romper o selo significava deixar evidências, argila rachada, um desenho quebrado. E em um mundo onde a reputação frequentemente importava mais do que a vida, isso era o suficiente para manter a maioria longe. Os selos não apenas protegiam, eles testemunhavam. Transformavam cada jarro lacrado em um documento oficial, cada porta em uma fronteira que só podia ser cruzada com permissão. Altos funcionários os usavam como símbolos de poder, comerciantes como garantia de honestidade, sacerdotes como um selo de direito divino. Alguns até os levavam para o túmulo, acreditando que na vida após a morte precisariam provar sua identidade. Mas a Mesopotâmia foi além. Ali a proteção não era apenas com argila, mas também com cordas amarradas em nós intrincados que só podiam ser desfeitos rasgando-as. Era segurança como um ato teatral. Qualquer um que ousasse romper a fronteira automaticamente se tornava o culpado. O risco de ser pego superava a tentação de roubar. E aqui está o paradoxo. Na Mesopotâmia, quase não havia fechaduras no sentido usual, mas a segurança funcionava melhor do que em qualquer outro lugar. Porque não se baseava no segredo, mas na transparência. Não em esconder, mas em fazer com que todos soubessem. Se você tocar no de outra pessoa, o mundo saberá. Hoje chamamos isso de auditoria, registros de acesso, rastros digitais, mas a essência é a mesma. A Mesopotâmia foi a primeira a entender. A proteção mais confiável não é aquela que bloqueia a porta, mas aquela que torna cada passo visível. Os gregos, com seu amor pela lógica e pela ordem, se viram diante de um dilema: como proteger o que não pode ser constantemente protegido? Suas cidades-estado floresceram, tesouros se acumularam, mas fechaduras mecânicas ainda eram uma raridade. Em vez disso, os gregos confiaram no que sempre foi sua força, o sistema. Confiança reforçada por regras rígidas, barreiras físicas complementada pela vigilância humana. Suas fechaduras eram simples, ferrolhos com pinos de elevação que só podiam ser abertos por dentro ou com uma chave especial pesadas, muitas vezes primitivas, mas eficazes em combinação com outras medidas. No mundo grego, as chaves não eram apenas ferramentas, eram símbolos de poder. Ter uma chave significava ter o direito, ter confiança. Penélope, que guardava as chaves dos depósitos de Odisseu, personificava não apenas a dona da casa, mas a guardiã da ordem. Mas as fechaduras gregas tinham suas fraquezas, podiam ser quebradas à força, contornadas pela astúcia. Portanto, a verdadeira proteção não residia na mecânica, mas em uma combinação de ocultação, proteção e controle social. Os templos eram selados com cordas e cera, e o acesso aos tesouros exigia a presença de vários funcionários, porque as chaves eram guardadas separadamente, como partes de um único segredo. Até mesmo casas particulares eram projetadas como labirintos, com entradas limitadas, ferrolhos internos, cômodos aos quais apenas os escolhidos tinham acesso. A Grécia não inventou mecanismos complexos, mas inventou algo mais importante, uma cultura de segurança. Aqui eles entenderam: a melhor fechadura é aquela que funciona não sozinha, mas em um sistema. Onde a confiança é reforçada pelo controle, onde cada passo deixa um rastro, onde a proteção não é apenas ferro e madeira, mas também olhos humanos, normas sociais, regras não escritas. E é essa ideia, de que a segurança não começa com a fechadura, mas com a forma como a organizamos, que se tornou a base para tudo o que veio depois. Chaves como sinais de poder, acesso como um teste de confiança e segurança como um delicado entrelaçamento de poder e contrato social.
Os egípcios deram ao mundo a perfeição mecânica da fechadura de ferrolho, os gregos incorporaram a segurança em normas culturais, mas foram os romanos que transformaram o ofício da serralheria em uma arte de cálculo preciso. Sua obsessão pela ordem, o domínio da metalurgia e o pedantismo burocrático elevaram as fechaduras de dispositivos primitivos a obras-primas da engenharia cujos princípios ainda ecoam nos sistemas de segurança modernos. As fechaduras romanas não são apenas bronze e ferro, são uma filosofia de força em miniatura. Eles abandonaram as volumosas estruturas de madeira em favor de mecanismos compactos e elegantes, onde cada curvatura do metal servia a um propósito específico. Tomando como base o sistema de ferrolho egípcio, eles não o copiaram simplesmente, eles o otimizaram, reduziram e lhe deram um novo significado. Assim surgiram as fechaduras de obstáculo, ADK, onde as barreiras internas exigiam que a chave não apenas se encaixasse, mas também respondesse. Cada saliência, cada ranhura tinha que corresponder perfeitamente ao padrão secreto do mecanismo. Foi uma revolução. Agora não bastava que um ladrão pegasse uma ferramenta, ele precisava entender a fechadura. E as chaves? Elas se tornaram objetos de dupla finalidade, ferramentas e símbolos. Forjadas em bronze ou ferro, elas variavam de enormes secas para portões de cidades a anéis requintados usados no dedo como um sinete. Essas obras-primas em miniatura não apenas abriam portas, elas enfatizavam status. Possuir uma chave dessas significava pertencer ao círculo daqueles a quem se confiava o que havia de mais valioso, e não era um desperdício. A portabilidade do chaveiro permitia carregá-lo sempre consigo, sem perder um segundo procurando em caso de perigo. Os romanos entenderam. A melhor segurança é aquela que não é sentida como um fardo, mas se torna uma extensão natural da mão. Se os castelos romanos impressionavam pela perfeição técnica, os chineses impressionavam pela harmonia de forma e conteúdo. Aqui a segurança não escondia-se na compacidade, no design discreto, na capacidade de ser invisível até ser necessário. Fechaduras para baús, portões e porta-joias eram feitas com a intenção de funcionar, não apenas de existir. Mas não é só isso, os chineses as dotaram de uma alma. Cada fechadura podia ser uma pequena escultura, um tigre guardando tesouros, um dragão cuspindo fogo em ladrões, uma tartaruga, símbolo de longevidade e estabilidade. Uma fechadura em forma de peixe em um baú de moedas não apenas bloqueava o acesso, ela atraía boa sorte. Um dragão em uma porta não apenas a trancava, ela declarava: além dessa fronteira, existem forças com as quais não vale a pena mexer. Era uma segurança que funcionava em 2 níveis, físico e psicológico. Um ladrão que visse tal fechadura hesitava não apenas pela complexidade do mecanismo, mas também pelo medo do símbolo. Mas as fechaduras chinesas eram mais do que apenas proteção. Elas faziam parte de rituais. Em casamentos eram usados cadeados do amor, trincos simbólicos em baús que só podiam ser abertos com a chave compartilhada pelos noivos. Esse gesto de entregar a chave não era apenas uma ação técnica, mas uma promessa. O que está trancado só pode ser aberto com confiança. Algumas fechaduras eram verdadeiros quebra-cabeças com alavancas ocultas, fendas falsas, sequências de ações que precisavam ser executadas com exatidão. Não porque não pudessem ser quebradas, mas porque ganhavam tempo. Em um mundo onde cada segundo podia decidir o destino de um roubo, a demora costumava ser uma defesa melhor do que o metal mais forte. A Índia foi ainda mais longe, aqui a segurança se tornou uma filosofia. As fechaduras não apenas fechavam, elas intrigavam, alertavam, testavam. Tesouros de templos, cofres reais ou caravanas comerciais, em todos os lugares, mecanismos eram usados onde o engano fazia parte da defesa. Travas ocultas, compartimentos falsos, inscrições em armadilhas onde a palavra errada poderia acioná-la. Algumas fechaduras exigiam um ritual de abertura, apertar um botão, girar uma alavanca, sussurrar um mantra e só então a chave girava. Outros tinham fendas decorativas que não revelavam nada, mas confundiam aqueles que tentavam arrombá-las. Os sistemas de segurança dos templos eram especialmente sofisticados. Aqui a segurança era multifacetada. Fechaduras físicas eram combinadas com barreiras espirituais. Os baús sagrados eram selados com cera com os selos dos deuses, amarrados com nós que simbolizavam o infinito e protegidos com tábuas de argila com maldições. Romper tal selo não significava apenas roubar. Significava incorrer na ira do céu. As próprias fechaduras eram frequentemente decoradas com imagens de divindades, lotos, elefantes, não apenas por beleza, mas também para lembrar. Essa proteção é santificada. Tocá-la sem permissão é ofender os próprios deuses.
Em palácios reais e em rotas comerciais, fechaduras portáteis eram usadas leves, mas inquebráveis com chaves únicas criadas por um único mestre. Isso era segurança através do anonimato. Mesmo que um ladrão soubesse a aparência da fechadura, ele não poderia saber a aparência da chave. E novamente as fechaduras aqui não eram apenas mecanismos. Durante cerimônias de casamento ou transferência de herança, a abertura de um baú simbolizava a transferência de confiança, não apenas o acesso à propriedade. Para a Índia antiga, a fechadura ideal não bloqueava apenas o caminho, ela dizia, só quem entende pode passar. E então, com a onda de comércio que varreu o mundo, do Império Romano à Rota da Seda, os requisitos de segurança mudaram. Os castelos não podiam mais simplesmente proteger tesouros imóveis. Eles tinham que se mover junto com a riqueza. Seda, especiarias, ouro, textos sagrados, todos cruzavam continentes e cada passo trazia riscos. Ladrões de estrada, carregadores desonestos, longas viagens em que o proprietário não podia ficar de olho em seus pertences o tempo todo. A solução eram fortalezas portáteis, fechaduras que combinavam resistência, compacidade e astúcia. Os mercadores romanos carregavam pequenos cadeados de ferro com mecanismos de mola e chaves de anel, fortes o suficiente para deter o ladrão casual, mas leves o suficiente para não sobrecarregar sua carga. Foram encontrados em ruínas da Grã-Bretanha à Síria, em naufrágios na costa da Itália, evidência de que a segurança havia se tornado móvel. Os comerciantes chineses preferiam fechaduras deslizantes de bronze, presas a baús ou carroças, muitas vezes disfarçadas de decoração. Arrombar uma fechadura dessas não era apenas tecnicamente difícil, era uma pena, porque o simbolismo nela indicava o proprietário, e qualquer dano significava uma violação da honra. E os povos nômades da Ásia Central transformaram a praticidade em arte, cintos de couro com argolas de metal, fechos que se ajustavam firmemente às lonas de iurtes, selas de cavalo ou estojos de arco. Esses designs não brilhavam com a elegância dos mecanismos de bronze romanos, mas sua genialidade residia em outra coisa, eram visíveis. Cada nó, cada volta contava uma história se alguém havia tocado nos pertences do viajante, se uma marca indesejada havia sido deixada na pele. Na estepe, onde o vento apaga rastros e o horizonte não tem fim, a fechadura tinha que ser não apenas confiável, mas também óbvia. Ela não apenas protegia, ela alertava. E no campo de batalha, esses mecanismos adquiriram importância estratégica. As tendas dos comandantes, os baús de armas e os engradados de comida eram todos trancados com fechaduras que frequentemente exigiam duas chaves ou combinações. Um oficial podia abrir a fechadura, mas apenas na presença de um segundo, um sistema primitivo de freios e contrapesos que precedeu os protocolos de segurança modernos. Mapas de batalha, cartas de aliados e até ordens secretas de reis eram mantidos sob dupla proteção, pois na guerra, informações valiam mais que ouro. Arrombar tal fechadura não apenas dava acesso a recursos, revelava intenções, e isso frequentemente determinava o destino dos exércitos. E aqui está o paradoxo. Quanto mais as rotas comerciais se estendiam, mais culturas se chocavam e mais sofisticados se tornavam os métodos de proteção. Artesãos egípcios gravavam o nome do faraó em suas fechaduras. Artesãos chineses escondiam os símbolos dos 5 elementos em bronze e nômades das estepes tornavam seus fechos tão únicos que não podiam ser confundidos com os de ninguém. Cada fechadura não era apenas um mecanismo, era uma mensagem. Isto é meu. Isto está protegido. Isto importa. Hoje, quando digitamos sem pensar um código PIN em nosso smartphone ou ouvimos o clique de uma fechadura eletrônica, raramente pensamos no fato de que esse gesto é um eco de uma tradição milenar. Mas cada senha, cada verificação biométrica, cada arquivo criptografado são elos de uma corrente que começou nas areias da Mesopotâmia, nas oficinas da Roma antiga, nas rotas de caravanas da Rota da Seda. As fechaduras antigas não apenas protegiam a propriedade, elas definiam limites. Os limites da propriedade, os limites da confiança, os limites entre o nosso e o outro. E o mais interessante é que seu poder nunca foi absoluto. Qualquer fechadura pode ser quebrada, tanto naquela época quanto agora. Mas a verdadeira magia não estava no inquebrável, mas na declaração. Eles disseram ao mundo, aqui está uma linha. E ela só pode ser cruzada com o meu consentimento. Essa função psicológica é o que torna as fechaduras eternas. De selos em tábuas de argila a blockchains, de parafusos de madeira a scanners de retina, a essência permanece a mesma. Não apenas protegemos as coisas, nós as marcamos como nossas, que são importantes, que valem a pena protegê-los.
Então, da próxima vez que seus dedos digitarem automaticamente o código no seu celular, lembre-se, você não está apenas desbloqueando a tela. Você está tocando um legado que foi passado através dos tempos, desde as primeiras chaves forjadas nas fogueiras de ferreiros antigos até os algoritmos que criptografam sua vida hoje. Cada fechadura, cada senha, é um acordo silencioso entre você e o mundo, um acordo que as pessoas vêm fazendo há milhares de anos. Isto é meu, e eu decido quem pode ver.